E hoje então vamos falar sobre 3 coisas que a gente não deve fazer em casa como bandista. Vamos para o vídeo de hoje depois da vinheta. Salve com muita alegria, um axé com muita energia a todos vocês, meus irmãos e irmãs aqui do canal Padu Projeto Axé de Umbanda. Já deixa o like para o vídeo de hoje para gerar envolvimento e o canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Já faz a sua inscrição se você não é inscrito ainda no canal e ativa os sininhos para você poder receber notificações dos futuros vídeos. E lembrando vocês que nós temos uma playlist agora aqui, já com 6 vídeos lá, de aulas de Umbanda gratuita, uma sequência de aulas de Umbanda que eu vou colocando aqui para vocês gratuitamente e 100% online, para vocês assistirem aonde quiser, no conforto da sua casa e no tempo disponível que você estiver. Então compartilhe o canal, seus amigos, para pessoas que vocês conheçam, para que vocês aí possam estar transmitindo também a Umbanda para mais pessoas. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem sempre aqui ajudando e compartilhando o nosso canal a crescer. Então vamos para o vídeo de hoje, que é falar um pouco sobre essas 3 coisas que eu coloquei lá no Insta como uma chamada, sobre 3 coisas, 3 dicas, né, que a gente não deve fazer como bandista em casa. Não é que a gente não possa, mas é melhor não fazer, porque a gente tem que ter uma consciência e saber o que está fazendo, para depois poder executar e fazer, né? Então o primeiro deles que eu coloquei lá no Insta é que a gente não deve fazer assentamento em casa. Assentamento é um portal magístico, é algo que a gente faz ali o assentamento da energia para o orixá, para que possa ter um axé, para que possa ter uma força emanando energias positivas e diluindo energias negativas. Pô, mas se é para isso, por que eu não posso fazer em casa? Esse portal ele é aberto, tem que ser manipulado, tem que ser cuidado com certos requisitos que isso se aprende no sacerdócio de Umbanda. Isso se aprende quando você vai fazer a preparação para ser pai ou mãe de santo na Umbanda. Então não é todo mundo que tem esse conhecimento e são coisas que não é necessário a gente conhecer se a gente não vai ter essa função, se a gente não vai ter esse chamado para ser pai ou mãe de santo, se a gente não vai gerenciar, não vai estar à frente de um terreiro. Assentamento a gente faz quando a gente vai abrir uma casa espiritual, um terreiro, ou uma casa de reza. Vamos supor, não vou abrir um terreiro, mas eu vou ter na minha casa um lugar para me fazer uns atendimentos. Aí é legal fazer um assentamento. Eu vou ter um lugar para mim poder atender meus familiares, né? Eu já sou médio bem antigo na Umbanda, já sei os rituais, já fui aí, já sei como fazer. O pai de santo e a mãe de santo me orientou para que eu possa ficar em casa. Eu não tenho condição de ir mais para o terreiro por certos motivos, então você vai atender as pessoas dentro da sua casa que não fazem contexto ali familiar onde você mora. Então é legal você ter um lugar exclusivo, separado da casa, para você poder fazer ali os seus atendimentos. Eu não acho legal misturar o que é residencial, o que é casa, com o que é terreiro. Mas enfim, tem gente que acha e eu não estou criticando. Eu acho que tudo bem, cada um faz aquilo que se entende que pode fazer. Na minha visão, na minha maneira de entender e na doutrina que eu sigo de Umbanda, assentamento é para o terreiro. Então assentamento é uma forma magística, é uma energia que emana e dissipa energias, que emana energias positivas, dissipa as negativas constantemente. E tem que ser cuidado também constantemente. Não é como uma firmeza, que você pega, vai lá, pega uma vela, firma ali a sua vela, pede o que você quer, enquanto a chama da vela está acesa, aquela firmeza está aberta. Aquela firmeza está emanando força e dissipando as energias. Quando consome a vela, acaba a energia, acaba o portal e terminou. E essa vela pode estar ali com um símbolo riscado ou não. Pode ter mais elementos ou não, mas é uma firmeza. Então firmeza é diferente de assentamento. A gente pode fazer uma firmeza para certas necessidades da nossa vida, mas não é bom ter assentamento dentro de casa, porque assentamento envolve um saber a mais, um conhecimento a mais, principalmente na manutenção e no cuidado desse assentamento e quais os elementos, qual
as coisas que a gente vai usar, ervas, elementos, mineral, vegetal, o que a gente vai colocar naquele assentamento para que esse portal magístico tenha efeito e tenha objetividade, né? Então eu não indico que faça assentamento em casa. Outra coisa que eu falei também lá no Instagram, e que eu estou trazendo aqui para esse vídeo para explicar melhor, é que a gente não devemos fazer fundanga em casa. Fundanga é a queima de energia pela pólvora, é a dissipação de energia pela pólvora. Quando você faz um ponto riscado, risca um ponto magístico de uma mandala, você tem que primeiro ter a consciência de saber o que você está riscando como médium, né, como médium de Umbanda, desincorporado, e saber para que significa aquele coletivo de sinais, aquele coletivo de elementos que você está riscando com a pemba para poder fazer a queima da mandala. Ah, mas eu posso fazer só um símbolo e riscar a mandala. Tudo bem, pode, tem tradições que fazem assim. E fazer a queima da pólvora, né? Desculpa. E aí pôr a pólvora e fazer a queima da pólvora para dissipar energia. Ou eu posso pôr só um pouquinho de pólvora num cantinho dentro de um alguidar pequenininho, fazer minha reza, fazer meus pedidos e queimar. Tudo bem, também pode. Em alguns lugares indicam que se faça. Mas eu não acho muito legal porque, primeiro, pólvora é muito perigoso para manipular. Tem que ter muita consciência e saber muito bem o que está fazendo para não se machucar. E existem outras maneiras de dissipar essas energias sem precisar da pólvora. Então você pode fazer uma defumação, como eu já falei no outro vídeo, e evitar de usar esse elemento pólvora para poder dissipar energias que estão ali te atrapalhando no seu ambiente residencial. E saber muito bem como vai fazer essa fundanga. Quais são os segredos, quais são os mistérios, para que isso vai servir, né? Aonde isso vai atingir, qual é essa dissipação, até onde vai chegar essa energia da queima da pólvora e o que eu vou abrir em campo vibratório com essa energia da pólvora. Então por isso que a gente primeiro precisa conhecer, entender o que está fazendo para depois fazer o processo. Não adianta nada eu fazer uma reza, pedir, pôr a pólvora lá e queimar, porque não é assim que funciona. A gente precisa conhecer mais a fundo os mistérios daquilo que a gente está fazendo para poder fazer aquilo com objetividade, com anuência, com segurança e com entendimento mesmo, propriedade daquilo que você está executando. E por último, o que é muito comum a gente escutar hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que está tudo liberado, que a gente pode incorporar em casa. Se assim fosse, então para que continua existindo terreiro, né? Se eu posso incorporar em casa, se eu posso me desenvolver em casa, se eu posso fazer todo esse processo de desenvolvimento espiritual ou de atendimento, então o terreiro acaba sendo um segundo plano, o terreiro acaba deixando de existir daqui para frente, daqui a pouco não se tem mais terreiro, todo mundo vai ter a anuência de Olorum e vamos dar atendimento dentro de casa. Então eu acho que as coisas estão indo meio que na contramão do que a gente precisa para poder fazer uma coletividade, uma religião continuar existindo. A religião de Umbanda continuar sendo firme e forte na união, como que é dentro de um terreiro. A gente precisa de humildade, a gente precisa de sensibilidade, a gente precisa de tolerância, a gente precisa estar unido e de união. Então a gente precisa voltar a ter esse convívio mesmo de terreiro, de pensar de que tudo na nossa vida tem lugar e momento certo para se acontecer. Então o momento de incorporar, de trabalhar com as entidades é quando eu vou para o terreiro. Incorporar dentro de casa, eu não estou dizendo que não possa ou que seja proibido, não é isso, a gente não deve, foi isso que eu falei desde o começo do vídeo. A gente não deve que isso vire uma frequência, que qualquer probleminha que eu tiver, que qualquer dor que eu tiver, qualquer coisa que eu tiver que esteja me tirando do normal, eu vou lá, então eu vou me concentrar para dar passagem para o meu caboclo, minha caboclo, preto velho, para o meu Exu, para poder amenizar os problemas e as coisas que estão acontecendo na minha casa. Não é por aí, porque a gente começa de repente a fazer isso
sem um entendimento, sem uma consciência do que é que a gente está fazendo, e aí a gente acaba dando atendimento para quem é de fora de casa. Daqui a pouco vem um irmão, vem um tio, vem uma tia, vem um parente, vem um amigo, e assim vai e vira um terreiro dentro da sua casa. E toda essa energia que está vindo junto com essas pessoas vão se acumulando, porque você não sabe como se proteger, você não sabe como afastar essas energias, você sabe como incorporar, né? Ensinaram você como incorporar e como está lá, mas será que estão ensinando tudo o que precisa para proteção de todo o contexto energético e espiritual de proteção, de guarda, de energia que um terreiro tem blindado, que um terreiro tem de blindagem, de força energética, de energia daqueles que comandam aquele lugar para te proteger? Então, eu não aconselho a incorporar em casa de uma maneira assim constante. Eventualmente, um médium, e eu falo médium homem ou mulher, que esteja firme no seu propósito, com o mental firme, entendendo que é Umbanda, entendendo quais são os princípios, quais são os conceitos, os fundamentos da Umbanda, e existe uma necessidade, pô, estou afastado do terreiro há um tempo, vai lá como consulente, e aí de repente o pai espiritual, a mãe espiritual indica que você traga o seu caboclo em casa para fazer uma limpeza, seu caboclo, seu preto velho, seu Exu, tudo bem, isso não tem problema nenhum, até com a anuência do chefe espiritual que te trata, que cuida de você, do qual você está abaixo da governância desse pai ou dessa mãe, né? Da espiritualidade que assiste esse pai ou essa mãe. Então você tem uma cobertura espiritual e provavelmente eles vão te ensinar todo o procedimento de firmeza, de segurança, de proteção para você trazer as suas entidades e incorporar dentro de casa. Agora, fazer isso por livre escolha, você é iniciante, está começando, e aí eu vou lá, vou incorporar, vou trazer meu caboclo, vou limpar minha casa, porque acha que não está dando certo, como você está sendo tratado no terreiro e certas outras coisas que podem acontecer no mental de um ser humano, aí não é legal, pô. Aí fica uma coisa muito obsoleta, fica uma coisa muito aberta, muito livre. Não faz uma proteção, não cuida dos seus Exus, dos seus guardiões, das suas guardiãs, Pombagira e Exus, não cuida de anjo da guarda, dos seus orixás, e aí vai incorporar em casa com qual proteção? Né? Com que significado? Para qual propósito? Então é isso que a gente tem que se preocupar. Incorporar, trazer a entidade para trabalhar dentro de casa precisa de um propósito, precisa de um conceito, de um fundamento, e é no terreiro que a gente tem esse propósito, o propósito de fazer a caridade para as pessoas que vão lá, para nós mesmos em primeiro lugar, porque quando nós incorporamos, a primeira pessoa que é tratada pela entidade que vai incorporar é o próprio médium, né? O homem ou a mulher que incorpora, e depois sim as pessoas que vão lá passar por consultas espirituais. Esse é o propósito principal de uma gira de Umbanda, é de tratar as pessoas que lá estão indo. Fundamentos é todo o fundamento do que é uma incorporação, de como se processa a incorporação, e por isso que tem o desenvolvimento. E tem terreiros que o desenvolvimento leva vários meses até poder chegar vários meses de entendimento teórico para depois chegar na prática, e aí mistura teórica e prática, e assim vai indo até você poder passar de um médium que está em desenvolvimento inicial para depois de um médium que vai estar num desenvolvimento mais maduro e vai começar a incorporar e vai começar a ficar ali sendo passista, e depois um médium de trabalho que dá consulta com as entidades. Enfim, existe todo um processo, e hoje nós estamos quebrando esse processo com essa liberdade muito exacerbada de poder incorporar em casa, sem uma guarda, sem uma proteção e sem um ensinamento, uma doutrina, uma maneira segura que isso possa acontecer. Nenhum desses casos é proibido, mas não devemos fazer sem uma orientação e sem um conhecimento, sem um fundamento e sem uma propriedade, sem ter assim mesmo. Eu detenho, eu sei qual é a propriedade, e fazer um assentamento, uma fundanga e uma incorporação. Então tudo bem, você está aí com o aval da espiritualidade que lhe assiste, não tem problema, mas se não, evitem, não devemos fazer essas três coisas. E essas são as 3 dicas do vídeo de hoje. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Um grande axé para vocês, que o Lourum e Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Até um próximo vídeo.